Então, eu queria compartilhar com vocês um case importante, que foi importante na minha carreira, que é um cliente de varejo. Eu acho que eu já mencionei eles até em algum outro vídeo, que foi um negócio que me marcou muito. Um cliente de varejo, o cara tinha uma infraestrutura, né, de vários anos, né, algumas décadas que a empresa existia, e é uma rede de lojas e tal, e o cara tinha um desafio. Né, chegaram para mim e falaram assim, precisamos migrar para a web. Precisamos migrar para a web. Então, né, o problema que chegou para mim foi, precisamos migrar para a web. Hoje, que eu já sou macaco velho, eu já ouço isso e eu fico, tem cheirinho de chulé isso aí. A gente precisa entender o que é isso migrar para a web. Aí eu falei, tá, legal, maneiro, posso te ajudar nisso. Porque me procuraram por causa do Python, por causa do Django, por causa do sei o que e tudo mais. Ok, vamos lá, vamos nessa linha. Mas e aí? O que faremos com isso? Aí eu comecei a conversar com o cara, tá, me explica aí como é que é a sua realidade. O cara começou a me contar. Não, a nossa empresa aqui, a gente tem um departamento de tecnologia, né, que é todo organizadinho, tem um departamento aqui de desenvolvedores, tem um departamento de operações, tem o pessoal de infraestrutura, a gente tem os outros departamentos que são dados de negócio e a gente decidiu ter uma empresa que tem a técnica, né, in-house. Então, o nosso problema hoje é que a equipe de desenvolvimento ela é especializada em tecnologias de 30 anos atrás. Né? Então, é um esquema de mainframe com DB2, uns troços assim, diferentaço. Né? O negócio é tão específico que é uma versão do COBOL, é uma variação do COBOL. Né? E tinha lá uns 30 programadores que sabiam tudo disso. Os caras faziam umas queries, meu irmão, assustadoras. A galera manjava muito. E manjava muito do business. Porque os caras, mal ou bem, aqueles 30 caras ajudaram o dono da empresa a construir um puto império. Um negócio enorme, sabe? Expressivo, maneiro. Né? Que dia após dia bota ali arroz e feijão na mesa de todo mundo, certeiro. Né? E os caras dominam muito o problema que eles têm que resolver. Né? E o sistema atende super bem. Super bem. Atende as lojas, funciona, frente de caixa, a parte de estoque. Cara, tudo mega resolvido, super bacana. Né? Todo mundo satisfeito com isso. As pessoas já estão acostumadas a usar. Não tem a usabilidade mais fácil do mundo para o nosso mundo contemporâneo. Né? Aquele esquema de menus, em que você tem que voltar ao menu para navegar, tem uma telinha de um consolezinho de terminal, né? Uma coisa client-server, bem antiga e tal. Mas, cara, funciona, empresa porrando de ganhar dinheiro, né? Ano após ano. Então, todo mundo ali está entregando algum resultado que faz todo sentido, tanto que a empresa continua existindo. E a galera, ela entra numa... Eles entraram nesse lance, né, nessa paranoia, porque começaram a ver Magazine Luiza surgindo, B2W bombando, né? Começou a ver assim, uma migração do varejo para o online. E aí a ordem veio de cima. Precisamos migrar para a web. Né? E esse negócio foi ecoando, precisamos migrar para a web. E aí me procuraram com essa questão. Né? Qual era o desafio? O desafio era capacitar essa galera e guiar eles num processo para que eles pudessem migrar a plataforma para a web. Conseguir ter lá permitir que os clientes lá comprem online, que faça o processo todo, tudo bonitinho. Só que o que estava na cabeça dos caras, você já pode ver aí que vai dar uma confusão, né? Porque a galera tem 30 anos, né, de experiência com uma coisa, um domínio total, e aí querem migrar tudo para a web. Na hora que eles me falaram isso, eu olhei e falei assim, cara, tem que ver isso aí, vou precisar entender melhor o seu contexto. E a pergunta que eu faço é, quando eu analisei a questão, quando eu investiguei profundamente o que aconteceu, e eu vou compartilhar com vocês, eu vi que o pessoal está vindo para o caminho completamente errado. Completamente errado. E a pergunta que eu faço é, por quê? Por que aqueles caras super comprometidos com a empresa, galera com anos de casa, galera que gosta do que faz, que tá lá, porra, tá feliz, cara, que tá funcionando, tá tudo redondo. Tem problema com todo lugar? Tem problema com todo lugar, mas, irmão, o pessoal não tá ali, tipo,
perdendo tempo, de sacanagem. Não, estão trabalhando, estão tentando realmente dar resultado. Como é que esses caras caíram no papo ilusório, né, no delírio da migração de plataforma? Alguns de vocês já viveu isso? O delírio da migração de plataforma? Na viabilidade disso? Aí, eu sabia que... Boa pergunta, Augusto. Sempre vem essa questão, né? Quando cai nesse fato de, porra, o delírio da migração de plataforma, a pergunta que vem é assim, pô, moda é hype? Será que é isso? Será que é, porra, que os caras estão aí vendo, querem ser o próximo Facebook? Eles querem ser a próxima Amazon? Será que é isso mesmo? Porque assim, a Amazon vende para um determinado público. Você acha que os caras, que essa rede de varejo é do interior? Você acha que a galera do interior compra na Amazon? Da forma que compra na Amazon? Eu acho que ainda não. Pode ser que venha a chegar? Pode ser que venha a chegar. Mas eu acho que ainda não. Eu acho que ainda isso é um outro problema. E aí eu investiguei e eu descobri que era um outro problema. Então, a questão toda é: por que a galera bem intencionada caiu no delírio da migração? E aí eu vou te responder. Resposta: análise técnica. Essa é a resposta que eu tenho para vocês. Não é nem medo de ficar para trás, não é nada disso. Não é nada, não é hype, não é nada disso. Esses caras fizeram apenas uma análise técnica. Eles olharam o problema, eles olharam a ordem, eles olharam o mercado, eles fizeram uma análise técnica. O mercado inteiro está na web. O futuro desse trabalho, desse negócio, está na web. Logo, temos que ir para a web. E aí que entra o primeiro item, a primeira soft skill essencial para a gente cumprir qualquer prazo. Não basta, galera, você fazer análise técnica. Não basta o conhecimento do porquê tecnológico. Né? Porque a gente tem, nessa estrutura do nosso trabalho, e eu falo isso com o olhar da senioridade, tudo que eu estou falando aqui tem esse olhar da senioridade. Eu não estou preocupado com o que é correto para a programação, estou preocupado com o que é correto para se tornar sênior nesse negócio. Você tem, como programador, uma longa jornada tecnológica, que eu vou qualificar agora, eu vou criar uma cisão no mundo da tecnologia. Você tem uma jornada em hard tech. Hard tech. São tecnologias que são materiais, mesmo que são coisas assim, software, né, que é simbólico, que é efêmero, mas são materiais, né, elas existem. Você fala do Python, você fala do Django, fala do React, fala do Delphi, fala do Oracle, você fala, são produtos, são coisas que existem no imaginário das pessoas. Estão fora de você, você pega essas coisas. Tá? Então isso são hard techs. As soft techs, elas têm todo um conjunto de tecnologias, são tecnologias, gente. São técnicas, tem como fazer, tem processo, tem análise de caso de estudo, tem tudo isso que a gente não entra em contato. Né? E a primeira dessas tecnologias soft, né, que vocês podem imaginar, tem esse pilar. Né? Você tem hard skills, soft skills, hard techs, soft techs. O hard, você consegue, né? O hard skills é isso, eu consigo programar, eu consigo fazer a compilação acontecer, eu consigo fazer o deploy, eu consigo blá, 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 tudo isso no hard tech. Nos soft skills, né, eles vão te potencializar os soft tech, só que a gente não sabe o que tem aqui. A gente não entende esse universo. Isso é meio que um conjunto vazio, que no nosso imaginário é preenchido por uma falácia de autoajuda. Né? Como se soft skills fossem coisas de autoajuda, para você se sentir melhor, né? Ter um tapinha nas costas, né? Líder benevolente, né? E etc, etc, etc. E eu quero provocar vocês que não. Para mim, e eu falo isso, né? Essa minha conclusão, ela vem da minha caminhada investigando a questão da autonomia, que a gente só consegue autonomia quando a gente junta as tecnologias hard com as tecnologias soft. E é isso que dá um caldo, que faz a coisa andar. E essa principal, que os caras não fizeram e que o sênior tem que saber fazer, chama-se análise de risco. Análise de risco. Eles fizeram uma análise técnica, mas faltou análise de risco. A arte de ser sênior, né, de você dar respostas
que você não tem capacidade de responder. Olha isso. O sênior desenvolve a habilidade de responder a questão enquanto está descobrindo a questão. Porque ele tem não só bagagem, mas um aparato de hard techs, soft techs, hard skills, soft skills, que ajudam ele nesse processo de ir ajustando o rumo e inferindo, né? Detalhando o seu mapa, observando, inferindo o ambiente para que você tome uma decisão mais acertada, que você consiga chegar onde você precisa chegar. A análise de risco não é o SWOT, né? Que é a análise de forças e fraquezas. Você usa isso, tá? Você usa a análise SWOT, é um pedaço disso, é uma das ferramentas. Então, assim, vamos dizer que eu tenho essas hard techs, como é que é na minha cabeça? Eu tenho essas hard techs, as soft techs. As soft techs eu tenho, a análise de risco está lá dentro. Dentro dessas tecnologias, eu tenho algumas soft skills que vão potencializar ela. E junto com elas tem algumas metodologias. Então, você tem metodologias como 5W2H, SWOT, e várias, curva ABC. Então tem um monte de metodologia que te ajuda a dar uma resposta, te ajuda a tangibilizar o sutil, tangibilizar o que é soft. Né? Isso é importante demais. Senão a gente fica... Agora, não pode confundir a metodologia, né, com a tecnologia em si. Metodologia é uma coisa, você usa aquele recurso para fazer e ganhar entendimento sobre uma questão que vai se juntar com outras coisas para te ajudar a chegar onde você quer. A análise de risco, ela tem um papel muito simples. Né? A análise de risco ela visa modular, né, entender a partir de onde você quer chegar, qual a probabilidade das coisas darem errado. Então, em síntese, é isso. A partir de onde você está, qual a probabilidade das coisas darem errado. Né? E andando nessa linha, o que a gente tem que entender é que você não vai controlar o erro. O que a análise de risco vai te dar, o que a análise de risco vai te dar é uma visão, é como se fosse uma visão de ondas. Você tem onde você quer chegar. Chega naquele ponto ali. Então, ele está muito focado. Aí você vai, se tudo for perfeito, eu chego aqui nesse prazo desse jeito. Tá, mas e se der merda? E se der algum problema? Aí você vai expandindo o seu foco. Você vai aumentando o foco, né? vai aumentando a sua área de zoom, dando um zoom out na coisa, vendo quais são os caminhos que a coisa pode dar errado. E aí, o que você faz com a análise de risco é que você coloca peso nesses caminhos. Né? Pesos de custo, né? E pesos de benefícios. Sempre vai botando peso. E a partir desses pesos, você vai precisar definir uma matriz de decisão. E essa é uma coisa muito importante que as pessoas evitam fazer. Se você pegar, por exemplo, o caso do Covid, aí, que a gente está na pandemia, existe no Ministério da Saúde, existe em muitas cidades, uma matriz de decisão, porque foi feita uma análise de risco. Qual é a análise de risco? Olha, pandemia, pau está quebrando, um monte de coisa está acontecendo. O que eu vou fazer? O que pode se desdobrar disso? Então já se tem o comportamento do mundo, com a curva lá e tudo mais, você tem os seus recursos que você tem disponível, tem lá a quantidade de leitos, tem a quantidade de pessoas da área de saúde trabalhando, né? É limitado a população da cidade, né? As cidades vizinhas, você tem um cenário concreto que você precisa evidenciar. Você precisa elencar esses elementos, né, que vão impactar a sua análise de risco. E aí você entende os riscos e fala assim, se a curva projetada chegar em tal ponto, vai estourar a capacidade dos leitos. Então, lockdown, fecha a galera. Bota todo mundo em casa para a gente não deixar estourar, porque isso pode ter um impacto de segunda ordem. Eu tenho o impacto de não atender a pessoa que está chegando e tenho o impacto de não atender mais ninguém que tem problemas que não são esses. Então, só que essas decisões, elas não são tipo, o prefeito acorda no dia e aí ele vai e olha e vai assim, rapaz, tive a notícia de que teve uma senhora que pegou a Covid no outro bairro que não tinha ninguém. Aí ele vai, fica nervoso e toma uma decisão e vai lá e fecha o bairro. Não é assim que funciona. É feito uma análise de cenários onde as pessoas se dão o trabalho de fazer contas sobre os cenários, de tangibilizar os cenários. E a partir desses cenários, você monta uma matriz de decisão que diz o seguinte, dado que nós vamos ter esse comportamento aqui, vamos testar a população dessa maneira, fazer desse jeito, nessa frequência, com esse volume, blá, blá, blá.
Vamos registrar os atendimentos que acontecem assim, 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 assado. As faixas de tomar decisão é até X o estágio é verde, está tudo tranquilo. Sabemos que a Covid está no mundo, mas aqui está livre. Apareceu estágio azul, amarelo. Amarelo, então, opa, está acontecendo aqui, mas está sendo rastreado só de pessoas que tiveram contato com quem viajou para o exterior. Legal. Estágio 2. E aí, em cima de cada estágio desse, você já tem pré-definido um conjunto de ações. O que você vai fazer com aquele estágio? Né? Então, a tomada de decisão, ela sai do ser humano e vai para o método, a técnica. É como se você tivesse codificado a sua tomada de decisão e coloca essa estrutura ali disponível para você. Por que isso é importante? Você pode falar assim, porra, análise de risco, por que esse troço é importante? Bom, deixa eu ver aqui. O Léo está falando assim, tem um tipo de planejamento estratégico chamado planejamento estratégico situacional de Carlos Matos, atrelado à análise de risco. Faz um know-how fudido para a empresa. Maneiríssimo, maneiríssimo. Eu não tinha a ciência desse nome, não. Legal. Então, deixa eu terminar esse pedaço aqui para a gente poder atualizar o nosso mapinha aqui. A análise de risco, ela... esse diagrama, né, essa matriz de decisão, ela ajuda a gente a trabalhar a nossa natureza humana. Por que isso é importante? Porque parece que é uma puta burocracia, né? Mas não. É muito importante a gente mudar, deslocar o nosso foco, o nosso mecanismo de tomada de decisão de um mecanismo pessoalizado para um mecanismo sistematizado. Porque no pessoal, você já deve ter vivido isso, as pessoas são influenciadas por emoções. Certo? Então, se você vai pegar uma coisa arriscada e tomar decisão por emoção, por medo de perder, por medo de não participar, por medo de ficar de fora, por medo do concorrente, por medo, você vai tomar decisões que vão te prejudicar. Porque elas não estão considerando o contexto, elas estão considerando o que você sente. Eu não estou dizendo que as emoções são ruins, muito pelo contrário. As emoções são fundamentais. É importantíssimo que a gente entenda que nós somos governados pelas nossas emoções. O desafio que a gente tem é de impedir que as nossas emoções acelerem e atropelem o processo. Então a gente precisa utilizar o nosso córtex, a nossa cognição, para respaldar as decisões ou para filtrar as decisões emocionais. Por isso que tem aquela regrinha, né? Você vai ver qualquer livro de autoajuda, não toma decisão de cabeça quente, né? Não faça não sei o quê, deixa para o dia seguinte. O que o cara está querendo dizer? Na essência, o que está sendo dito é decisões são sempre tomadas por emoção, para que você consiga tomar decisões emocionais, mas aumentadas. Elas vão ser aumentadas pelo entendimento do contexto, pelo entendimento do problema. E essa matriz de decisão, que é fruto de um trabalho de análise de risco, ela vai te ajudar a isso, te ajudar a tirar do medo, do chefe, a tirar do medo do coordenador, a tirar do medo do concorrente, a tirar do medo do diretor. Vai filtrando isso para que as pessoas saibam o que fazer quando os parâmetros se ajustarem. Certo? Faz sentido até aqui? Se você não fizer isso, o que vai acontecer é que você provavelmente vai tomar decisões incompletas. Incompletas. Porque você vai estar reagindo a uma coisa, mas não vai estar pensando nas consequências daquela questão. E aí que entra o problema, né, de causalidade. Você toma uma decisão aqui, aí toma outra errada, e a coisa começa a degringolar. Né? O caos invade o sistema. Então, por isso que é importante você fazer uma análise de risco antes de você comprar uma visão ousada como essa de migrar para a web, de migrar de plataforma. Deixa eu registrar isso aqui, porque o mapa mental aqui. Então, vamos recapitular. A gente tem que fazer a análise de risco. E o que é análise de risco? Né? Ela vai, a partir do ponto de chegada, desconstruir
o que pode dar errado. Desconstruir o que pode dar errado. Ela também vai te ajudar a mapear as chances que você tem de dar certo. Além disso, ela vai ver o seguinte, vai evidenciar oportunidades e ameaças ao seu objetivo final, certo? Então, isso que é a questão da análise de risco. Então, a análise de risco, ela é uma soft tech. Isso é muito importante. Não é uma coisa que você... porque exige uma certa arte, entendeu? Você tem que praticar para melhorar, para entender. Tem muitas sutilezas que você tem que desenvolver. Não é só executar uma atividade. Tá? E o produto dela, né, o próximo passo em relação a ela, né, finalmente vai te levar a uma matriz de decisão. Esse é o lance. A matriz de decisão faz muita diferença. Aí você tá abstrato, Henrique, matriz de decisão, análise de risco. Dá um exemplo desse troço aí. Pois não? Com muito prazer. Um problema que aconteceu nesse projeto, enquanto os caras começaram, eles fizeram o quê? Obviamente fizeram o quê? Eles olharam e falaram assim, olha, nós temos aqui o nosso projeto, tem um momento que a gente está fazendo, temos 30 pessoas, ao invés de todo mundo estudar tudo junto e começar o processo tudo junto, o que a gente vai fazer? Vamos dividir, fazer divisão de trabalho. Vamos dividir em etapas para fazer a coisa, tentar chegar onde a gente tinha... Né, tentar chegar onde a gente tem que chegar dividindo o trabalho, normal. Então, você faz um pedaço daqui, você faz um pedaço de lá, você experimenta aquilo ali, experimenta aquilo lá e tudo mais. Então, ao invés dos caras criarem uma dinâmica interna, onde eles mutuamente se animavam e compartilhavam o aprendizado deles, né? Criando uma visão coletiva do que é essa plataforma destino, não, eles se separaram, cada um ficou em seu nichozinho, no conforto da sua baia, trabalhando, né, sem interagir, e chegou o drama. Chegou o drama que tiveram dois sistemas de login. 2 sistemas de login. E aí que começa a discussão. E aí isso virou um bike shedding, né? Uma discussão de qual é a cor do bicicletário. Você conhece essa referência? Me cobrem para eu colocar aqui embaixo na descrição a referência do qual é a cor do bicicletário. Que é o termo bike shedding. Que é quando você pega uma questão que todo mundo tem uma opinião e aí fica uma discussão de opinião e ninguém vai direto no ponto importante. 90% das reuniões que você participa tem algum bike shedding aí no processo. Ninguém discute quanto urânio vai botar no reator nuclear. O cara discute qual vai ser a cor do bicicletário na usina nuclear. Então, o que vai consumir a energia da galera é isso. Então, em essência, essa é a questão. E aí, o debate começou de... Não, porque é muito importante o sistema de login ter integração com redes sociais, então tem que ser o OAuth com o Facebook, não sei o quê. Não, mas também é importante ter lá o Two-Factor Authentication, a forma do cara recuperar a senha, então tem que ter um aplicativo para ter a autenticação de 2 fatores, e aí tem que ter o sistema de segurança. Não, mas então também tem que atualizar a dinâmica do suporte técnico, porque se o cara perder, né, o acesso ao site, ao portal de e-commerce que não existe, né, o cara vai perder esse acesso, o que vai acontecer? Né, o cara vai ligar e eu vou poder dar a informação, mas aí não vai violar a segurança. Não, virou um inferno. Né? Com login. Certo? E aí, o que eu falei para os caras? Eu falei, gente, para com essa parada toda aí. Para com isso. Para com isso. Quanto tempo vocês têm para implementar esse troço? Aí o cara falou assim, nossa ideia é fazer o sistema de login em 1 semana. Foi legal. O que é tudo que vocês têm que fazer? Aí botamos um listão lá de tudo que os caras queriam. Blá, blá, blá. Legal. Dá para fazer tudo em 1 semana? Observe, eu não perguntei o que dá para fazer em 1 semana. Eu perguntei, dá para fazer tudo em 1 semana? Os caras assim, não, 1 semana não dá. Aí teve um maluco lá que levantou. Eu falei, por que você acha que dá para fazer tudo em 1 semana? Eu falei, não dá, se fizer assim, se fizer assim, tá, beleza. Ele começou falou tudo, mas ele começou a considerar abrir mão de coisas. Eu falei, entendi, é isso que eu quero que você chegue mesmo. Não dá para fazer tudo. Concorda comigo? Não dá para fazer tudo. Beleza. Ok. O que é menos importante? O que você vai tirar?
De novo, eu não perguntei o que é que cabe, o que é que vai fazer. O que é menos importante? O que é menos prioritário? Ou mais, no português adequado, é o que não tem prioridade e você está encebando nesse raio dessa lista de tarefas. Aí, meu irmão, os caras começaram a discutir entre si e se argumentar e foi tirando. Eu fui repetir esse processo, né? Saí de uma semana, aí tá, beleza, 5 dias, 3 dias, 2 dias, mesma dinâmica. Perguntando, dá para fazer tudo? Não. O que é menos prioritário? Então, de uma forma reversa, a partir de todos os anseios do cara, porque eu poderia chegar pro cara e falar assim, gente, para com essa merda, não discute isso não, faz o login com um e-mail e senha que já está no Django pronto e não discute mais isso. Eu poderia ser um autocrata e fazer isso, bater o martelo, porra, para de encheção de saco e faz assim. Mas não é o meu papel. Né? E eu não acho nem que isso é efetivo, sabe por quê? Porque no momento que eu faço isso, eu tomo uma decisão, eu imponho goela abaixo uma decisão, ridicularizando os anseios dos outros, automaticamente eu viro agora o culpado exclusivo se aquilo der errado. E pior do que isso, porque isso é tranquilo de lidar, mas o pior do que isso é que cada um dos pares, imediatamente, instantaneamente, passa a se eximir da responsabilidade de dar aquele resultado. Porque eles estão fazendo o que foi mandado. Gente, isso está na história da humanidade. Se você ler os livros da Hannah Arendt, você vai ver que não era diferente na SS nazista. Os caras disseram que estavam fazendo o que mandaram fazer e não sentiam que podiam mudar o curso da história. Aí eu assim, pô, Henrique, você já tá trazendo o nazismo para dentro do troço. Não, gente, olha só. Eu estou falando da natureza humana. A natureza humana. O compliance, né? O cover your ass. A natureza humana tem isso. E isso se dá, isso é fruto de uma configuração. De novo, o cover your ass, essa natureza humana, isso não é um problema, tipo, as pessoas não querem se comprometer. Não é isso. É que o ser humano tem uma exigência. Você só consegue fazer aquilo que você acredita. Vou repetir. Você só consegue fazer aquilo que você acredita. Então, se você já tentou fazer alguma coisa que você não acredita, você pode dizer para mim aí qual foi o resultado. Na minha experiência, é catastrófico. Vira um martírio, é ineficiente, vai aos trancos e barrancos, vai nas coxas, dá um monte de problema. É o caos, irmão. É o caos. É o caos. Então você precisa desse alinhamento entre as pessoas. E esse alinhamento entre as pessoas, eu estou usando a terceira técnica que eu vou falar para vocês depois aqui. Terceiro soft skill essencial do nosso processo. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui desconstruindo a visão dos caras. Eu não cheguei e apaguei a visão dos caras. Eu fui desconstruindo na interação com eles. Então, eu fui de fora para dentro. Porque eu precisava que eles vivessem o caminho de acreditar que não dava para fazer tudo em uma semana. E aí, quando eles deixam de acreditar que dava para fazer tudo em uma semana, eles começam a ver algo a mais. Certo? A partir disso, chegamos em algo que dava para fazer em um dia. Olha que interessante. E aí, qual foi o acordo? Que é óbvio, né? O que dá para fazer em um dia? Porra, usa o Django, já tem a autenticação do Django padrão, você usa o login, acabou o problema, não tem mistério naquilo ali. No entanto, a gente não jogou fora o resto. E priorizamos a sequência. E aí o que a gente fez foi começar a avaliar o porquê. Porque agora que eles já estavam tranquilos nas questões, eu falei, tá, galera, por que a gente está fazendo isso? Por que precisa do login? Será que o cara não dá para comprar na loja sem login, não? Aí os caras, não, mas como é que vai ter? Como é que vai pegar o cartão dele? Como é que vai? Ué, não sei, pô. Vocês não conseguem imaginar uma forma de comprar sem login? Não, mas eu preciso do histórico de compras. Ah, legal. Mas o que você está querendo hoje? Você quer o histórico de compras ou você quer a compra? O que seu chefe vai bater no teu braço, assim, nas tuas costas e falar assim, meu irmão, parabéns. É porque você tem o histórico de compras do cliente ou porque você tem a compra do cliente? Aí a galera já ficou, putz. Então, vamos fazer o seguinte. Negocia. Vocês acham que esse é o melhor uso dessa uma semana? Ah, achamos. Tá bom. Então investiga, faz isso, mas respeita essa sequência dos dias. O primeiro dia, os caras fizeram. E aí eles passaram o segundo e o terceiro dia botando aquilo que fizeram no primeiro dia no ar. Porque na hora que eles foram me mostrar, Henrique, já terminamos, fizemos aqui.
Aí eu fui olhar e falei assim, como assim? Como assim você está compartilhando na tua máquina? Eu quero isso na internet, porra. Cadê o site? Eu vou entrar e vou fazer o login, pô. Aí os caras, eles fizeram o login, mas passaram 2 dias se debatendo com o Heroku, com o servidor, com a Amazon, com não sei o quê, para botar o troço no ar. Então veja, qual é a moral da história aqui? A moral da história é que o problema não era o login. O problema é o valor que o login gera. E só vai gerar esse valor no ar funcionando. E isso mostrou para os caras que mesmo aquilo que eles tinham certeza absoluta que eles iam entregar em 1 dia, eles levaram 3 dias para fazer. E isso mostra um ponto muito importante, que é o custo do handoff, que é o custo da entrega. Existe custo da entrega. Vou voltar em detalhes nisso aí. Ficou mais claro esse exemplo? Deu para tangibilizar a questão da matriz de decisão e análise de risco? Porque qual foi o processo que eu fiz? Eu desconstruí, eu analisei o risco da coisa dar errado, do pessoal não conseguir entregar nada. Esse era o risco que eu estava enfrentando. Os caras tinham fazendo um experimento e não entregar nada. O que eu fiz? Peguei a dinâmica, o contexto deles, e sem burocracia, sem planilha, sem Excel, sem nada, só com post-it na parede. Eu criei uma matriz de risco para o cara, uma matriz de decisão. Comece por esse aqui, terminou esse aqui, vai para o próximo. Vai para o próximo, até completar uma semana. Viu? Eu tirei o processo de decisão do que vai ser feito da discussão do grupo. Virou um sistema de pensamento, onde tudo que o cara tem que fazer é trabalhar para executar aquilo da melhor maneira possível. Então, quando você está fazendo o seu quadro de Scrum, quando você está fazendo a estimativa do seu projeto, você não está fazendo uma lista de tarefas para trabalhar. Você está materializando uma matriz de decisão num outro formato que não seja o burocrático tradicional da administração de negócios. Mas é uma matriz de decisão que precisa ser revisitada a cada sprint. Tá claro isso? Faz sentido isso para vocês?